Nesta quarta-feira, no painel da manhã, nós vamos falar do massacre em Suzano que fez acender um alerta. Para procurar novos caminhos para nossas escolas, vamos conversar com Hugo Davi, professor de Educação Física e de Psicomotricidade. E com Sônia Teixeira, que é psicóloga e psicopedagoga, além do jornalista Ricardo Machado. Painel da Manhã. De segunda a sexta-feira, das 7 às 10 horas, você é nosso convidado. ZYD 476, Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, Rio de Janeiro. Bomba Tônica está no ar. Um programa com os acontecimentos mais bombásticos da semana. Com Rafael Ponzi e um time nada convencional. Maravilha pra matar saudades do Game of Thrones. Tá aí a trilha pra você que tá curtindo agora na 94 FM. Muito bem, já curtiu? E agora começa mais um programa Bomba Tônica. Foi treinadinho, hein? Muito bem, entrando pelas ondas do seu rádio, acabando com o 4G do seu celular. Começa a Bomba Tônica. Muito bem, pra você que não sabe ainda, nunca ouviu falar, que é impressionante pra nós nesse momento, o programa Bomba Tônica é um programa de política com humor. Até porque não tem como falar de política sem ser contando piadas hoje em dia, né? Muito bem, muito bem. Meu nome é Rafael Ponzi e vou acompanhá-los até meia-noite com os assuntos mais bombásticos da semana sobre política e algumas cositas más. Muito bem, não mexe no seu dial, não muda agora o seu Facebook, você que tá ao vivo, começa a participar, manda sua pergunta, xinga alguém aqui, não tem problema nenhum, não entraremos em nenhuma ação contra você, até porque não temos advogado. Muito bem, vamos lá, apresentando os nossos comentaristas de hoje. Vamos começar pela nossa esquerda. Walter Leiras, boa noite. Boa noite a todos, espero que o programa seja bem favorável, aqueles que vão ficar acordado até meia-noite conosco. E vamos ao debate aí. Maravilhoso, vamos agora à nossa esquerda favorita, o nosso esquerdaça, quem te ama de paixão, Pedro Cavalcante. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todas. Eu quero começar o programa fazendo a denúncia que o Rafael Ponzi nos obrigou a fazer o início do programa. Eu não queria fazer. Mas não, ele obrigou, ameaçou. Enfim, esse é o Rafael Ponzi, né? Mas durante o programa pode deixar que a vingança é um prato que se come frio. Muito bem, muito bem. E pelas beiradas. É, com certeza. E é o que o político costuma fazer, não é isso, Pedro Cavalcante? Com certeza. Durante os 4 anos de mandato, não é isso? Tem um lá no Senado Federal que falou que é o 081, mas que tá esperando, né? Não, e um abraço pro Renan, que, né? Esse ouvinte maravilhoso, alagoano, Renan. Alagoano. Ouve sempre o nosso programa. Pelo Facebook, inclusive. Isso, Renan, um abraço aí. Pelo codinome de Teteia. Teteia? É, Teteia. Eu não sabia. Ele adora. Muito bem, vamos lá agora falando com o cara que manda em Niterói. Esse cara é charmosérrimo, o cara que manda em Nikit City. E daqui a pouco tem uma fila já de pretendentes pra ele aqui embaixo. Mandava, né? Mandava, né? É verdade, mandava, né, Davidson? Ó, se eu mandasse, Niterói não tava assim. Estaria pior. Mas parece que soltaram o seu prefeito. Sim, soltaram. Um beijo pra ele. Rodrigão, um beijo pra você. Nós gostamos muito de você. Diguinho, aqui, ó. Maravilha. Tamo junto. E como é que tá aí, Nikit City? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. O prefeito já sentou na cadeira? Já sentou o bumbum ali. E aí? Fizeram uma festinha pra ele na entrada da prefeitura. Fizeram, né? Fizeram. Papel picado. E quem catou o papel? Foi A Columbe de lá. Muito bem. A galera ali. Muito bem, Tem muito alguns bem. pedaços lá até hoje. Mas, enfim, boa noite, galera. Estamos aí. Maravilha. Vamos lá agora para mais um comentarista. Esse sim, esse é liberal e mora na Zona Sul. E já estudou nos Estados Unidos. Sabia, Pedro Cavalcante? Sabia. Isso te incomoda, Pedro Cavalcante? Não, nem um pouco. Cada um faz da vida o que quer e o que pode. Muito bem. O nome dele é Fred Weissman. Fred, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo, ouvinte, tudo ótimo, Rafael Ponzi. Maravilha.
Você é o nosso liberal, né? Sou, graças a Deus. Você tá aqui pra levantar essa bandeira do cara ser mais liberal na economia e nos costumes também, não é isso? Exatamente, liberalismo é isso, não é isso, Rafael? Não, tem um cara que fala que é só liberal na economia, mas que é conservador nos costumes. Você Esse daí não seria um conservador? Esse cara é o Bolsonaro, gente. Não seria. É o Bolsonaro, pô. Não sei. Vamos discutir sobre isso. Cadê o nosso Bolsominion de hoje? Bolsominion tá atrasado, eu não vou deixar ele entrar, porque Bolsominion que chega atrasado não é Bolsominion, né? Não pode, tem que chegar na hora. Rafael Ponce, semana passada o senhor fez uma criação comigo no Facebook. Falou que não ia atender o telefone. Aliás, ao vivo, não foi no Facebook, ao vivo. Falou que no telefone eu não podia falar, eu tive problema no trânsito, não vim. Agora eu quero ver se vai ter punição pra quem chegar atrasado nesse programa. Não vai nem entrar no porque tem ordem esse programa aqui, pô. Tem ordem. Tem ordem aqui, tá ok? Tá ok. Sensacional. Esse é o nosso Esquerda, colocando aí, de uma forma irônica, uma crítica ao nosso presidente eleito. Muito bem, eleito e atuando. Quer dizer, atuando mais ou menos. Atuando. Muito bem. Um beijo pro Bolsonaro, que também ouve nosso programa, Flavinho, Carluxo e todo mundo. Vamos lá. Nosso queridíssimo agora, mais do que convidado, agora ele é uma parte integrante importantíssima desse programa. Pra você que tá aí ouvindo nas ondas do seu rádio e pra você que tá no Facebook já tá vendo a coisa linda que ele é. Mas você que tá ouvindo agora na rádio, é um cara chiquérrimo, ele sabe tudo de mercado financeiro, assim, um cara, não dá pra explicar, Davidson? O que é o Gilvan Bueno, dá pra explicar? A minha explicação sobre ele é a mesma que você, sem palavras. Sem palavras. Exatamente, é um cara chiquérrimo, charmosérrimo. De uma elegância. Obrigado, só faltava essa palavra, é de uma elegância inenarrável, não é isso? Com vocês... Indescritível, com vocês, Gilvan Bueno. Meu Deus, depois de tamanhos elogios, né, de palavras tão carinhosas, eu queria agradecer muito. A última vez que eu estive aqui, Bolsa de Valores não era 100 mil pontos, a proposta da Previdência não estava no CCJ e a gente não tinha o STF trabalhando de maneira tão árdua. Voltei, né, e agora está tudo diferente, Bolsa 100 mil pontos. Enfim, mas especialmente queria agradecer a todos pela audiência, convidar você que está aí no seu carro, na sua casa, no seu quarto, a nos levar até a meia-noite com a sua audiência e o seu tempo. Muito obrigado, é um prazer retornar a casa. Uhul! Essa é a torcida do Gilvan Bueno. Tá faltando gente aí, hein? É verdade, tá faltando gente aqui. Muito bem, continuando agora com o programa. Bom, o programa Bomba Tônica tem uma vertente principal, que é a bomba da semana. E essa semana, como vocês viram no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, é a viagem de Bolsonaro até a América, né? Como diriam os filmes traduzidos da Rede Globo, ele foi pra América. E aí ele conversou muito com Donald Trump e com mais algumas pessoas. Vamos falar já sobre isso, mas gostaria primeiro de falar sobre uma coisa muito importante com o meu amigo Gilvan Bueno, que trabalha no mercado financeiro. Gilvan, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Betina. Você conhece a Betina pessoalmente? Betina, mulher do milhão? Isso, exatamente. Isso, ela mesmo. Ela virou o grande assunto da semana, né? Ontem esteve na televisão, inclusive numa entrevista, não sei de quem. Do Danilo Gentili. Danilo Gentili, exatamente. Esse foi um assunto do final de semana que corrobora um problema que o Brasil vem atravessando e as entidades responsáveis não estão sabendo resolver. É ensinar a população como funciona o mundo dos investimentos. Que dizem que é um errado, né? A galera da esquerda não gosta. Você acaba vendendo uma proposta, né? Recentemente o Rio foi atingido pelo golpe financeiro de um cara chamado JJ Invest. Isso esteve aí no Globo, esteve em diversos locais. Uma pessoa que criou uma pirâmide financeira e que prometia rentabilidades muito vultosas. Uma pirâmide de Ponzi, né? Coisa horrorosa. Em torno de 240 milhões. E levou pra casa? Ninguém sabe, porque tá o cara desaparecido, sumiu. Né? Desapareceu? Desapareceu. Amigo, se você quiser... Qual é o nome dele? JJ Invest. JJ Invest. Olha, pode ser que... Jonas alguma coisa, né? Jonas, se você quiser patrocinar o programa Bomba Tônica, estamos aí para você. Bomba Tônica, patrocínio JJ Invest. O seu dinheiro bem investido no seu programa de rádio. Brincando com a desgraça ali, mas desculpa. Terça-feira que vem temos a Federal batendo aí. Muito bem, Gilvan, continue. E aí, isso cria o seguinte, no Brasil,
por uma história de altas taxas de rendimento na década de 90, você estava acostumado a ganhar muito investindo. E hoje em dia a rentabilidade no Brasil está baixa porque o Brasil precisa buscar crescimento, enfim, crédito. Então você começa a ter uma proposta de ganho fácil e não tem isso no mercado. Então o que fez é o seguinte, quando essa empresa que vende relatórios, que está faturando um valor muito representativo, que tenta ensinar as pessoas a investirem, falou que uma pessoa com R$ 1.500 no final de 3 anos tinha R$ 1 milhão, a primeira conta que fizeram foi o seguinte, como é que ela chegou a esse número? Porque matemática é um negócio fantástico, né? Esse foi o problema. Né? Eu acho, eu ganho a vida disso. Não é isso? 1 mais 1 é 2, né? Dando aula. Sim. Né? Não é isso? 1 mais 1 é 2. Sim, em qualquer universo. E aí você tem que tentar entender qual é a taxa. E aí o mercado começou a bater. E agora tá tendo aí, acho que vai ser o acontecimento do ano, entender como a Betina chegou a esse valor. Muito bem, traremos a Betina, inclusive, que é ouvinte do Bomba Tônica. Obrigado, Betina, beijo. Beijo, Betina. Ela gosta muito de ouvir nosso programa para entender como é que tá o mercado, porque é daqui que ela tira as conclusões dela para investir na Bolsa de Valores. Vem, Betina. Vem, Betina. Vem, Betina. Muito bem. Eu quero também fazer outra observação. Da Betina? Não, sobre o dado que o Gilvan deu da Bolsa de Valores, que é importante para o nosso ouvinte dimensionar esses números, né? Até hoje, o recorde histórico era de 49.737 pontos. É do Oscar Schmidt. Ele que... Que horroroso. Então a gente já... É o dobro de pontos, né? Que o recordista mundial fez, entendeu? Então é só é ponto pra caramba, pro nosso ouvinte saber. Muito bem, exatamente, é isso aí. Bom, maravilhoso, depois desse papo sensacional com a Betina, vamos agora para a nossa bomba tônica. Muito bem, com menos aí de 4 meses de mandato, nosso queridíssimo Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, voou, foi com seu jato para os Estados Unidos da América conversar com Donald Trump, com a CIA, com a Fox e com todos os outros americanos que estavam lá e queriam conversar com ele. Muito bem, foi com o Moro e foi com mais alguns ministros também. 7 ministros. Mais 7 ministros para acompanhá-lo, o 7 que não tem nada a ver com a história, mas foi com 7, não é isso, Pedro? Sim, já estão até chamando o Bolsonaro de Branca de Neve, né? Muito bem, Deus me livre, que piada horrorosa, nós amamos o Jair. Muito bem, vamos lá, pessoal. Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos e nessa viagem com o nosso queridíssimo Bolsonaro e Trump, alguns temas foram elegados aqui para debatermos. Você que está ouvindo e está no Facebook, atenção que vou falar todos agora e entraremos depois nos assuntos. Muito bem, foi liberação da base de Alcântara. Ele liberou a base de Alcântara para soltarem foguetinhos americanos aqui no Brasil. Muito bem, visto liberado para americanos, japoneses, canadenses e australianos. Muito bem, vamos ver se aquece um pouco nosso turismo, né? Acho que isso é bom pro Rio de Janeiro, inclusive. Muito dando bem. Opinião já, pô? Eu gosto, porque eu tô com o microfone mesmo. Então... Muito bem, eu posso dar minha opinião, não tem problema nenhum. Muito bem, continuando, visita a CIA. Muito bem, entrevista na Fox. Claro que na CNN que não ia ser, mas ele deu na Fox a entrevista, não tem problema nenhum. Eu acho que, inclusive, a CNN seria muito, muito melhor. Muito melhor. Porque a CNN é sensacional. A CNN é um dos melhores do mundo, não é isso? Eu concordo, Rafael Ponce. Eu acho que, inclusive, a gente tem que pensar numa hashtag. A gente tem que pensar numa hashtag ao longo do programa aqui. Vamos discutir isso no intervalo. Vamos discutir no intervalo. O Reaça chegou agora, tá querendo falar. Tu já ouviu, né? Não, eu vou cortar o microfone dele daqui a pouquinho. Não tem problema nenhum. A gente tá falando bem da CNN, que é mais importante do que qualquer coisa. Muito bem. O estabelecimento da CNN. Não. Vamos lá, então, continuando. Além da entrevista na Fox, que é pior que a CNN, um pedido para entrar na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Saberemos já o que é isso com o nosso queridíssimo Gilvan, né, Gilvan? Ajuda a gente, pelo amor de Deus. Muito obrigado. E pedido de desculpa por falar que os imigrantes têm mais intenções. Isso aí também deu o que falar, não deu, queridíssimo Pedro Cavalcante? Deu ou não deu? Deu, Rafael, deu porque o Bolsonaro apoia o muro. Muito bem. Walter, o que você achou, Walter, dele falar que o imigrante vai com má intenção pros lugares? Isso é uma opinião dele, embasada nele. Ele, mesmo se ele não fosse presidente, ele não poderia falar isso em mídia internacional. Mesmo que ele não fosse presidente. Mesmo se ele não fosse presidente. Uma merda, posso dizer. Tem um monte de coisa que ele fala que ele não podia falar, pô. Mas calma aí, vamos... Calma aí, vamos lá. Depois você defende Bolsonaro. Você chegou atrasado, vai falar depois. Muito bem, vamos lá. Seu fascista. Agora, tem uma coisa que o nosso queridíssimo liberal Fred Weissman lembrou a gente.
ele bateu o recorde na bolsa para 100 mil pontos, é isso? É isso, Gilvan? 100 mil pontos. 100 mil pontos. Muito mais do que o dobro que o Oscar Schmidt. Eu tenho feito aqui uma observação rápida e nos próximos 3 dias vai ser, acho que a maior parte de dedicação da minha parte, que é o seguinte. Você que tá na linha aí, vamos dar 10 minutos aí. Você sabe o que é o Ibovespa 100 mil pontos? Atenção. Você sabe... Atenção, você ouvinte. Se você souber, você liga para 2333-2080. Você vai ganhar uma camisa do Bomba Tônica. Se você responder qual pergunta, Gilvan Bueno? Você sabe o que é o Ibovespa 100 mil pontos? Ibovespa 100 mil pontos. Para quem responder no Facebook, ganha uma caneta do Bomba. Quem liga ganha mais rápido. Não, camisa pra quem ligar. Ah, tá. Muito bem. Eu quero registrar uma coisa, tá? Registre, Pode Pedro. estar prometendo camisa, mas ele não sabe atender o telefone. Depende do Jorge Clooney aqui, ele não sabe. É verdade. Muito bem. Esses são detalhes depois que a gente vai ver quais são. Muito bem. Continuando aqui, então, vamos entrar no tema. Já falamos tudo. Não, tem um último ponto do nosso queridíssimo liberal Fred Weissman, que foi a privatização de 12 aeroportos. Para a melhor coisa dos liberais, privatizou 12 aeroportos. Fred, foi bom, né? Excelente, querido. Excelente. Mas isso é uma bombinha, né? Não, isso já vai junto aqui porque entra no tema São bolsa. são as chamadas do dia. Exatamente, pra bomba Então tônica. tá bom. Muito obrigado. Então vamos lá, continuando aqui então. Vamos falar primeiro com o Walter. Walter, dessas coisas todas, da liberação da base de Alcântara, CIA, Fox, OCDE, você achou que valeu a pena? Foi maneira a viagem do nosso queridíssimo presidente aos Estados Unidos? Valeu a pena? Foi bom? Vamos por parte, né? Vamos por parte. A viagem de um presidente para os Estados Unidos é sempre um roteiro nacional. Todo presidente, a Dilma foi, Lula foi, a FHC foi, Collor foi. Isso só virou cenário mesmo porque ele meio que virou um pupilo do Trump. Ele é o Trump jabuticaba, vamos dizer assim. Sim. Então, fica um Trump Minion. Então, viajar, você criar alianças com uma nação gigante como os Estados Unidos, com tanta influência no mercado internacional, com um poderio econômico muito forte, que pode influenciar muito o comércio aqui no Brasil, é bom. Ótimo. A questão é, por que ele foi pra lá? Quais são as intenções dele? Os aeroportos, já chegando nesse assunto, é extremamente importante mesmo desarticular tanto essa máquina pública que vira cabide de emprego, mas e o preço? É favorável para o Brasil? Esse é o ponto. Não é o vender, mas por quanto foi vendido. Entendi. Ele não é importante por que ele foi para os Estados Unidos, mas o que ele foi fazer lá, o que ele foi falar. Falar que imigrante é ruim para o país, que é importante botar o muro. Bom, os imigrantes dos Estados Unidos, muitos deles ilegais, votaram no Bolsonaro. Eu acho que eles não ficaram tão contentes assim com a declaração do presidente. Pois é, com certeza. Agora vamos perguntar para o nosso queridíssimo Fred Weissman, nosso liberal, o que você achou dessa viagem do nosso queridíssimo presidente às terras de Trump? Olha, eu não esperava que ele quisesse nos transformar numa colônia. Você acha que ele quis transformar a gente numa colônia? Eu acho que foi muito submisso e eu esperava que soubesse negociar um pouquinho melhor. Então, eu acho que ele tá negociando mal a nossa... Ele não consegue negociar com o Congresso aqui, ele vai negociar com os Estados Unidos? Olha, gente, ele tá tentando... Cara, ele não consegue negociar com o filho dele aqui. Calma aí, como é que você falou, Walter? Ele não consegue negociar com o filho. Não consegue negociar com... Meu primeiro! Quase um ano de programa. Queria agradecer muito a minha mãe por essa vitória hoje. Se você não teria chegado aqui. Muito bem, pra você que está ouvindo agora o programa Bomba Tônica, esse é o tema da vitória. Quando alguém lacra, manda muito bem, o tema da vitória entra. E agora o Walter conseguiu bater o tema da vitória dele falando do Bolsonaro. Bem do Bolsonaro, porque aqui ninguém fala mal do nosso presidente da República. Não é isso, nosso queridíssimo reaça, nosso Pedro Barbosa atrasadildo. O que você acha da viagem dele? Como é que sabe? Por favor, defenda o Bolsonaro. A gente tá aqui pra defender o Bolsonaro. A gente tá aqui com a maioria da população e você tá com tudo isso na mão. Vai. Graças a Deus aí, estamos com a maioria aí, mas tudo bem. Então vamos lá. Primeiro, acho que qualquer viagem é importante, toda viagem é importante, e ainda mais você estabelecer relações com outros países de forma tanto bilateral, acho que é extremamente importante. E em relação ao comentário que ele fez sobre os imigrantes,
É uma tremenda hipocrisia achar que todo imigrante que entra lá tem boas intenções. E até então, se todos os imigrantes que entrassem tivessem boas intenções, você não teria um caos de estupro e atentados na União Europeia. Mas a questão é a maioria. Esse é o nosso Reaça, paneleiro Reaça. Não podemos botar um pacote de pessoas que viajam, muitas delas por crise econômica e política. Até tanto porque ele quer construir o muro do México, até tanto que muitos mexicanos que atravessaram para os Estados Unidos, nesses estados houve um aumento do número de estupros, um aumento do número de roubos. Então você está querendo dizer que imigrantes... Esses são números. Ah, então você acha que na União Europeia o número de estupro na Itália aconteceu por quê? Cara, existem diversos fatores. Mas teve estupro na Alemanha, tá sabendo? Lógico. Esse é o nosso internacionalista, nosso Reaça, Pedro Barbosa. Eu não tô dizendo que todo imigrante entra pra estuprar, não. Calma, não é assim. Mas falar que a maioria? Não. Maioria não. Mas o número aumenta, é isso que ele tá querendo dizer, não é isso, Pedro? Vai aumentando, mas é lógico que é uma minoria. A maioria quer entrar pra melhorar a sua vida, quer ter uma oportunidade de vida. Isso George Clooney tá sendo chamado ao telefone. Mas tem uma certa minoria que acaba fazendo coisas... Muitas pessoas que viajam... Assim, ainda mais na Europa, Walter, vamos só um segundo, depois você entra. Vamos só ouvir a colocação do Pedro Cavalcante agora, que eu tô curioso. Não, tá de boca aberta aqui há 3 minutos. É porque eu tô tão chocado que o Bolsonaro, ele foi pra mídia e se desculpou por essa declaração. Sim. E o Pedro Barbosa tá aqui defendendo. Até o cara que falou... Mas isso é uma característica. Sim, mas isso é uma característica da galera que é próxima ao Bolsonaro, né? Que são carinhosamente chamados por nós de Minions. Né? A característica dos Minions é a seguinte: é fazer a defesa irracional mesmo. E o que acontecia quando o Lula ou o Dilma fazia besteira? Olha só, querido, eu era muito crítico. Você era... Eu, Pedro Paulo... Sim. E a base do governo Dilma e Lula? Como é que eles eram? Eles eram críticos? Baba-ovo. Querido, sim, mas agora vamos combinar uma coisa no governo PT, é a defesa incondicional da política, né? Você não via, por exemplo, quando a Dilma falava um monte de coisa engraçada que a gente solta, os petistas defendendo, eles faziam piada também, né? Ah, estoca vento, é porque 4 mais 7 dá 13, esse negócio assim, né? Exato. Né? Fazer piada. O Bolsonaro, ele fala coisas que comprometem a imagem nacional, é diferente, que não dá pra defender. Entendi. Que não dá pra defender. Mas o que você acha Mas o Pedro Barbosa defende. Aí vou deixar. Não, acho que a grande questão é o seguinte... Pedro Barbosa. Vou deixar. Vou deixar. A declaração dele foi errônea, que não é a maioria, é a minoria que faz bagunça. Vamos acertar uma coisa aqui. Não é Pedro Barbosa, tá? É o nosso paneleiro Reaça. Ah, entendi. Entendeu? Paneleiro Reaça. Agora vamos lá, paneleiro, só um segundinho. Vamos perguntar agora a opinião do nosso queridíssimo Nikit City, Davidson Borges. O que você achou da viagem do nosso amado presidente Jair Bolsonaro? Rafael Ponzi, de primeira, não é qualquer um que ganha uma camisa da seleção dos Estados Unidos de presente pro presidente dos Estados Unidos. Muito bem. Não é qualquer um. Muito bem. Segundo, vamos lá, o ponto do visto. Segundo o governo, isso aí é uma medida para se tornar menos trabalhoso o visto para eles lá, para eles poderem fazer turismo no Brasil. Ótimo. Que pode aumentar um pouco a nossa arrecadação aqui. Excelente. Concordo com você. Isso é bom para o turismo e bom para tudo, na verdade. Principalmente Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, que é a capital do turismo. Rio de Janeiro foi o melhor carnaval desse ano, hein? 3 bi? Mas olha só, não foi melhor nacionalmente, viu? Internacionalmente ainda não foi melhor. Vai melhorar muito mais com essa medida maravilhosa do nosso presidente Trump. Você, Gilvão, o que você achou? Olha como é que... Para o programa. Para tudo. Atenção. Para tudo. Olha como é que o Brasil já tá entregue. O Pose já falou. É a medida do nosso presidente Trump. Ele falou. É verdade. É muito entreguismo. E Pose... As eleições acabaram com você. Antes da eleição você não era assim. Maluco, por que, meu Deus? Se queria o PSL. Caraca, por que você não precisa se vender, querido? Calma, assim é oposição. Vamos lá, vamos perguntar ao Gilvan o que ele achou da viagem. Gilvan Bueno, o que você achou da viagem do nosso querido... Eu já perguntei pra você, não, né? Não, ótimo. Gilvan Bueno, o que você achou da viagem do nosso queridíssimo presidente Bolsonaro? Pensando que a segunda viagem internacional dele em contato com o público foi muito melhor que a primeira, porque ele falou mais tempo dessa vez, né? É verdade, verdade. Mas melhor ter ficado calado. Gente, ele falou mais, né? Pelo amor de Deus, eu vou abrir o microfone só do
no Pedro do Paneleiro, porque vocês só criticam o Bolsonaro. Vocês parecem a grande mídia. A grande mídia que critica o Bolsonaro, mas não fala das coisas boas. Gilvan, por favor. Peraí. Vai, cara, Gil. o último e merece muito destaque é o Paulo Guedes. Ele Paulo Guedes é o cara era mais genial, né? sensacional do governo. O que ele falou de tão genial assim? A palestra dele de inglês era muito boa. Só isso. Calma aí, ninguém entendeu, nenhum ouvinte entendeu, eu acho. Como é que foi a palestra dele em inglês? Foi boa? Ele fala mal inglês, é isso? Fred Weisman, fala sobre a palestra. Eu quero falar uma. Vai, Gilvan, fala uma. Quem faz relação internacional fala inglês. Sim. Será que o ministro de Relações Exteriores ele não deveria ter falado inglês na apresentação ontem? Não, calma aí, ele era diplomata nos Estados Unidos. Calma aí, ele não falou inglês, é isso? Eu quero saber, o ouvinte da 94 FM quer saber. Português. Foi em português? Ótimo, a gente fala português, a gente mas não é é isso que americano, eu ia falar, eu tenho um registro sobre Foi isso. colonizado por Calma aí, por Portugal. favor, Fred primeiro. Vamos lá. O que você achou dele falar português? Eu acho um erro diplomático. Por quê? Concorda comigo? Porque ele tá num país estrangeiro, tá nos Sim, Estados Unidos. sim. O inglês é hoje o idioma da diplomacia. Sim. E- Infelizmente, porque o Esperanto não funcionou, senão o estaríamos Esperanto todos não funcionou, muito longe disso, então... Não fomos colonizados pelos ingleses né, também. Então, ali eu acho que ele deveria estar falando inglês. Se tivesse aqui no Brasil, sim, poderia estar falando em português, ele tem um tradutor. Mas você reclamou, Ponzi, que a gente só critica o Bolsonaro. Não, Muito não só bem. critica o Bolsonaro. Graças a Deus. Tem muitos elogios a fazer pro governo dele. Ótimo. Mas nas questões de relações internacionais, eu acho que ele comete muitas falhas e na comunicação também. Então... mas entrou um cara novo, um general, eu acho. Sim. Eu, por exemplo, eu sou muito a favor da situação do visto. Sim. Tá, eu acho que eu já criticava isso há muito tempo, não aqui no programa, não tinha tido espaço, porque eu conheço vários americanos que deixaram de vir para cá para fazer turismo, porque o visto era muito complicado. Você só consegue tirar em algumas cidades dos Estados Unidos. Então, boa parte da população e da economia americana está no interior. E os caras teriam que ir para uma cidade grande para tirar o visto para conseguir chegar aqui, a maioria desistia. Então, eu entendo que a diplomacia fala do princípio da reciprocidade, né? Mas não é recíproco ter uma boa parte da população daqui querendo ir para lá arrumar trabalho e de lá para cá não tem ninguém querendo arrumar trabalho. Então, eu entendo que para nossa economia é melhor, eu só vejo ganho. Eu não vejo. Só vê ganho nessa questão dos vistos, né? Mas foi eu interessante essa sua colocação, viu? Agora, de qualquer maneira, Ponzi, eu acho que ele não é um bom representante internacional, ele não vende bem a nossa imagem. Eu acho que ele não é um bom garoto propaganda. Entendi. Então, Isso aí eu concordo. o Guedes é um garoto... Ele nem foi eleito pra isso, né, na verdade. Não, ele é eleito pra isso sim, o presidente ele foi da eleito pra República- limpar tudo. O né? presidente da República, ele é chefe de Estado e de governo aqui no Brasil. Sim. Então ele também tem que representar o Brasil lá fora. Entendi. E eu acho que aí... Tapa na cara do âncora. Então, aí ele deveria... No mínimo, levar uma camisa da seleção brasileira também, né? Exato. Ele levou, pro Trump levou. Perdão. Mas então, o que Não foi autografado. Isso eu acho que ele podia pegar um treinamento um pouquinho melhor para representar melhor a gente lá fora. Tem vários acertos que eu mencionei que Sim, claro. vão ser tratados depois. Sim. Mas é isso. É isso. Muito bem. É isso aí. Walter Leiras, quer deixar mais algum comentário antes de entrar na nossa propaganda? De modo geral, teve muitos erros e são erros internos do governo Bolsonaro. Da galera que trabalha, da equipe. E da equipe. Sim. Tanto de comunicação, postura. Se ele tivesse o Bomba Atômica cuidando da comunicação dele, seria muito melhor. Mas Aí, meu vendo- amigo, o Brasil já explodiu de turismo. Exatamente. Mas E de vendo dinheiro e de forma emprego. geral, são geralmente os primeiros 100 dias de governo é a lua de mel, né? Onde que as coisas funcionam, você consegue aprovar bastante coisa, você consegue organizar, onde que o seu governo não tem tanta impopularidade, mas ele já chegou com a reforma da Previdência em primeira pauta, chegou com muitas mídias, nas mídias sociais, tipo Golden Shower, demissão de um seu Gente, a braço gente fala direito. Golden Shower hoje em dia com uma facilidade, não é isso? Que coisa louca, bicho. Então a gente vê que ele perdeu aquele período inicial que seria ótimo pro governo dele para construir uma imagem de presidente. Ele foi direto pro embate. Não acho que isso seja ruim. O Brasil tem pressa. Muito bem, Mas- vamos agora mas rapidamente desculpa. para a nossa propaganda com George Clooney. George. 94 FM, a Rádio do Rio. A Rádio do Rio. Agora.
delícia, uma beleza, e eu dei a vida inteira e continuarei dando. Será que eles têm vergonha, meu irmão? Tu acha que eles têm vergonha? Será que eles sentem vergonha? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje. Da próxima vez eu vou trazer um óleo de peroba aqui, para onde pode ser Jesus. Você pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal. Só que eu estou a dizer, o plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, voltando para as ondas do seu rádio e acabando com o 4G do seu celular, começa mais uma vez após a propaganda o programa Bomba Tônica. Muito bem, hoje na nossa queridíssima tônica do programa, estamos falando sobre a viagem do nosso queridíssimo presidente Bolsonaro aos Estados Unidos com o presidente Trump. Muito bem, foi maravilhosa a viagem dele, já falamos algumas coisas aqui, agora vamos voltar. Para você que está ouvindo agora o programa Bomba Tônica, que girou aquele botãozinho do seu rádio e acabou parando aqui com esses malucos, eu vou explicar uma coisa pra você, meu amigo. A gente fala de política com humor. Até porque, como eu sempre falo, não tem como falar de política no Brasil sem ser contando piadas. Muito bem, continuando agora, vamos falar da viagem do presidente Bolsonaro a Trump. E aí é o seguinte, pessoal, temos aqui alguns tópicozinhos dessa viagem, né? E um desses tópicozinhos, Gilvan Bueno, é a liberação do visto para americanos, japoneses, canadenses e australianos. Nosso queridíssimo Pedro Cavalcante, tem alguma... Então, Ponzi, falando sério agora, o primeiro bloco eu quase não falei sério, né? Vou falar sério agora. Vamos lá. Qual é o grande ponto aí? Eu acho que é importante a liberação do visto, sim. Ok. Né? Mas eu acho que você poderia ter utilizado isso como uma moeda de troca. Eu acho que a reciprocidade integral da liberação dos vistos não seria possível. De fato, porque a gente tem uma parcela da população brasileira que teria um interesse diferente da população americana em ir para os Estados Unidos e lá permanecer como de forma permanente, né? E ficar lá como ilegal. Então isso aí é compreensível. Mas alguma medida de troca, como a facilitação para o brasileiro tirar o visto, que hoje é difícil, o aumento do prazo do visto para o brasileiro, ou então isenção da taxa de visto para o brasileiro, isso tudo poderia ser negociado. Mas nada foi negociado, foi simplesmente assim. A gente abre, ponto final e acabou. Ah, é interessante para a indústria do turismo? Eu acho que é. Porém, para a diplomacia brasileira, é ruim? É, porque você poderia não fazer a política da reciprocidade integral, mas você poderia exigir algum tipo de contrapartida que pudesse garantir a soberania do outro país, que é o interesse dos Estados Unidos de não liberar o visto para... exemplo, o fim da taxa de visto para os Estados Unidos. Algum outro tipo de benefício? Você acha que o aumento do turismo no Brasil já não é um tipo de retorno? Não, é um tipo de retorno para o turismo. Sim, eu falei que para o turismo é bom, mas para a diplomacia não necessariamente. Ah, tá, tudo bem. Para a diplomacia não necessariamente. E para a população brasileira em si, tá, você pode aumentar o valor para o turismo, vai movimentar mais dinheiro, mas eu estou falando da relação direta do cidadão. Sim. Relação direta do cidadão, vai ter mais turista, gasta mais dinheiro, etc e tal, mas o bolso do cidadão é o que paga a taxa. Ponto, paguei a taxa, o meu bolso. Sim. Então o que o governo fez para aliviar meu bolso? Nada. Nada, muito bem. Só um segundinho, como é que tá o Facebook Davidson Borges? Tá no Facebook aí ou vai daqui a pouquinho? Facebook aqui Tem alguém falando alguma coisa? Demais. Sensacional. Já me perdi todo aqui. Maravilha. Esse público do Bomba Tônica é maravilhoso, 240 né? mil ouvintes. 240 mil ouvintes em 2018. 2019 só subindo. Vai. Quero destacar aqui, o Rodrigo Gil pediu desculpa por não estar aqui. Não tem desculpa. Ele disse Próximo. que chikungunya. Chikungunya? Não deixou. Muito bem. Acho que é a vizinha dele. Um beijo pra Chikungunya, a vizinha de nosso queridíssimo Rodrigo Gil. Vai, pois não, continue. O Silas aqui, ele deixou um recado muito importante para todos nós. Silas, pois não. Silas Boêmio. Sim, eu achei que era Malafaia. Eu também, pois é. Passando só Malafaia que eu adoro a gente. Passando só para lembrar que o Bolsonaro é o presidente de todos nós. Exatamente. O meu não, o meu é o José de Abril. Meu Deus do céu, é um palhaço aqui do José de Abril, né? Meu Deus do céu. Vai, continua. Tem mais algum aí? Mais algum interessante? Alguém que falou
alguma piadinha, xingou alguém? Não é possível não ter xingado vocês, gente. Não acredito num negócio desse. Ainda não, a galera adora. Responderam o que é Bolsa Mil Pontos? Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Atenção, aumentou o prêmio. Quem respondeu responder a pergunta de Gilvan Bueno, o que é 100 mil pontos no Ibovespa, vai ganhar 2 camisas do Bomba Tônica. Ou também tem aquela promoção da Betina, hein? Você Tem a investe promoção. 1.500 e... Você não estava aqui quando a gente falou desse assunto, você não fala sobre isso. Muito bem, queridíssimo. Vamos agora para mais um tópico aqui. Bom, já falamos do visto. Liberação da base de Alcântara. Ou seja, Bolsonaro liberou a base de Alcântara, que parece que é o que dizem, né? É o que os estudos dizem que é um local maravilhoso para lançar mísseis e foguetes e tal. Míssil eu não sei, né? Mas foguetes sim. Foguetes, satélites. Satélites. Por conta da proximidade da linha do Equador. Exatamente. Dizem que é um local excelente para você apertar um baseado. Não sei, dizem. É sério isso, Davidson Borges? Dizem. É mesmo? Por que será? Não sei. Eu não sou dessa área. Eu passei na rua, alguém tava dizendo. Mas em Alcântara? É porque ele tá confundindo Alcântara em São Gonçalo. Ali não, ali é craque. Meu Deus do céu, Deus me livre. Niteroiense falando mal de São Gonçalo é uma sacanagem. Eu acho uma sacanagem também. Sacanagem. Vamos continuar. Muito bem, pessoal. A base de Alcântara. Rafael Ponzi. Vai lá. Calma aí, só um minutinho. Já falou dos vistos. Vamos falar com o Walter, que quer dar um assunto sobre Alcântara. O que você achou, Walter, de Alcântara? Cara, é extremamente importante, ainda mais para ciência, evolução da ciência no Brasil, ter esse apoio americano. Concordo. Mas isso tem que ser acompanhado de outros pontos. Pois não. Principalmente os investimentos nas universidades brasileiras. As universidades federais no Brasil estão praticamente sucateadas. É o nosso corpo científico. Sim. É daqui que saem as maiorias pesquisas. Sim. Então não adianta você entregar o território sem não conseguir uma contrademanda, uma contraproposta de conseguir fortalecer as universidades. O FRJ, temos aí a UNB, que são grandes universidades que poderiam usufruir melhor desse cenário, muitos cursos com física, matemática. Sim, claro. Muito obrigado, Walter. Pedro, o acordo... É o seguinte, o acordo... Você tem os detalhes do acordo? Então, o acordo ele não contempla... Você tem um pagamento, como se fosse uma espécie de aluguel, mas ele não contempla troca de tecnologia. Não. Nem Eu ia falar isso agora. Pedro, a tecnologia secreta. Mas o Brasil, eles depois disso, eles ficaram perto de fechar uma negociação de lançamento de satélites com a empresa americana. Fala pertinho do microfone, pra ficar bonito. Mas aí eu vou... Vai beijar o microfone, Muito bem. Como é que você falou? Repete. O Brasil, depois de ceder essa base de Alcântara para os Estados Unidos, essa parceria, ele ficou muito perto de fechar um acordo para lançamento de satélite. Inclusive, vai um pouco do que o Walter falou, que é uma parceria com institutos de tecnologia brasileiro e americano. Então é uma coisa que vai beneficiar muita gente. Com certeza, eu também acho. Outra coisa, Pedro Cavalcante, só um adendo. Temos aqui muitos generais no comando do nosso Brasil. Então, quem disse que não pode ter uma espionagem industrial maravilhosa, já que eles estão perto, confiamos nos nossos generais para pegar essa informação, né? Pelo amor de Deus, diga. Olha só para registrar uma coisa, eu não estou falando nem bem nem mal, não. Sim, você está analisando eu estou fazendo análise. Sim. A parceria, ela tem a questão financeira, vai ter um retorno financeiro para o Brasil. Ok. O acordo, ele não contempla a troca de tecnologia e o fundamental. Esse acordo já tentou ser passado em 2001 e o Congresso vetou. Esse acordo ele tem que passar pelo Congresso Nacional. O Glauber Braga, por exemplo, deputado federal aqui do Rio, que sempre assiste o nosso programa, um abraço, Glauber. Né? Ele já deu a declaração dele que essa matéria ela tem que ser votada pelo Congresso Nacional e o voto dele é contra. Né? A esquerda, com certeza, né, a oposição ao governo, não vai nem pensar se o acordo é bom ou ruim, porque vai fazer oposição por oposição, né? Muita gente e vai votar contra. Cabe ao governo, né, mostrar aí uma pequena capacidade de articulação para passar esse acordo. Esse acordo ele pode ter sido assinado nos Estados Unidos e o Congresso Nacional negá-lo. Pode acontecer. Pode inclusive acontecer do Congresso americano negar. Um Congresso de maioria democrata. Se o Congresso americano olhar a proposta e não gostar, eles também podem negar o acordo lá, tem que passar pelos dois congressos. Então eu acho que você tem um ingrediente de articulação política aí, que a gente vê que até agora o governo Bolsonaro não está indo bem nessa questão da articulação política. Muito bem, Gilvan Bueno. Tem um ponto dentro da economia que é o investimento estrangeiro direto, que é o IED.
E no último ano o IED mostrou-se assim, bem diferente dos últimos anos. Sim. Ou seja, o que é o IED? O investimento estrangeiro direto ele é a participação de um país estrangeiro via investimentos, compras, fusões e aquisições. E o Brasil, nesse sentido, tem perdido participação no cenário internacional. Entendi. Então, quando a gente tenta construir isso no campo econômico, a gente pode ter o seguinte: o Brasil, em termos de crescimento, tem que arrumar 12 milhões de empregos. E vem tentando de maneira exaustiva nos últimos anos e não conseguindo. Então, talvez abrir as portas, não estou querendo aqui fazer nenhuma defesa, é um caminho interessante. Tem-se lá o capital, a gente pode ver se vai fazer sentido ou não. A grande importância é entender se essa relação de troca vai ser paga no valor justo. Eu acho que é um campo que o Fred... Mas isso deixa com o pessoal da... que eles pegam essa inteligência. Vamos lá, eu sei que você... Pedro Cavalcante, diga. O Fred vai falar? Vai falar, Fred. Fred Weissman. A questão do valor, eu realmente não tenho a menor noção se esse valor está valendo a pena ou não, mas o que eu ia levantar é o seguinte: como o governo deu um viés também militar para o uso dessa base, eu acho que o Brasil ele tem um histórico mais pacífico, eu acho que ele não tem que ficar entrando agora em crises internacionais para de repente a gente virar a base aérea americana para lançamento de míssil contra Não, desculpa. Só te interromper, Fred, só para não confundir. Pedro Cavalcante. Só para não confundir o nosso ouvinte. O acordo é só para lançamento de itens pacíficos, tá? Você não tem acordo, por exemplo, de lançamento de míssil em outro país. É só lançamento de foguete de itens pacíficos. Graças a Deus, né? Com satélite dentro, esse tipo de coisa. Até então, porque como Bomba, Pedro, parei o reaça. Nós quero fazer uma observação, como a Venezuela é perto dos Estados Unidos, não precisa de uma base no Brasil, não. Do lado dos Estados Unidos já manda. Exatamente, é muito do ladinho. Ponzi, olha só, você é o âncora, mas eu quero fazer uma sugestão aqui. Por favor. Pegar o gancho do que o Gilvan tá falando, de abertura internacional, de que a gente podia ir pro ponto do debate da OCDE. Que aí eu acho que o Gilvan tem gabarito para falar isso. Vamos pular aqui rapidamente a questão da CIA e da Fox, que vai ser mais rápido. E vamos falar da questão do pedido para o Brasil entrar na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O que você acha? É importante mesmo ou é uma galera que se reúne para fumar um charutinho, que nem os velhos fazem e não decide nada? Tem que ter um cuidado nisso aí, pelo seguinte, durante os... Não, antes de começar, existe uma importância realmente séria da OCDE? Ou é só mais uma galerinha? Só dar um adendo. Vai. O Brasil tem a oportunidade de ir na OMC, a Organização Mundial do Comércio, ele faz ali uma série de concessões. Então, se, por exemplo, se um país fala que o Brasil não vai exportar a carne, ele vai na OMC e fala: olha, por favor, reveja isso, eu quero participar desse mercado. Então, a OMC permite o Brasil, no momento que tem as portas fechadas, buscar uma série de concessões, ou seja, de medidas especiais para o exportador brasileiro acessar alguns mercados. Quando ele sai da OMC e vai para a OCDE, ele fala... ele tem que sair da OMC para você... Isso aí. Ele vai agora... eu não sabia. Eu também não sabia. Falou o seguinte, você pode vir para cá, para esse grupo especial, mas você vai ter que deixar de ser um cara café com leite, que vai lá no OMC... e pede, né? Eu não quero também, né? Tem que dizer isso em outras palavras, né? E aí, quando ele vai para a OCDE, ele tem que ser o seguinte: ele tem práticas com mais 36 países, de todos vão ter as mesmas condições. Então, ele vai competir com um país com a capacidade industrial muito melhor, superior economicamente e tecnicamente, para achar mercado. Muito bem. Excelente, Walter. Pro Gilvan. Por favor. Sua opinião, você acha que é favorável para o Brasil, no cenário de hoje, que a gente não consegue manter a indústria nacional funcionando, disputar contra gigantes, tu acha favorável? Cara, a história mostra que não, né? Livro da Miriam Leitão, que está aí nos presenciando com a sua audiência, ele fala muito sobre isso. O Brasil, quando abriu o mercado de pneus, de jeans, de outros itens, os mercados acabaram. E alguns mercados no Brasil vivem por concessões do governo, porque ele não tem capacidade de competir em outros mercados. Então, quando ele sai dessa capacidade para competir com outros agentes, é bem mais... Para cooperação e desenvolvimento econômico. Quer dizer, então, que a OCDE é para graúdo e o OMC é para garotada. Não.
O que ele quis dizer entre linhas foi o seguinte: pare de pedir concessões especiais e vem jogar o jogo da primeira linha, com mais 36 países. Se a gente for fazer a leitura ao pé da letra, é isso. Ele falou o seguinte, você vem pra cá, pra esse grupo aqui, mas agora você não pode chorar na MC. Engraçado. O que você achou? Não, eu acho o Gilvan Bueno fantástico. Ele consegue esclarecer tudo muito bem pro nosso charmosérrimo, elegante, mas o interessante é a lógica econômica do Paulo Guedes, essa vontade imediata de ir para o OCDE, que é a menina dos olhos de ouro do Paulo Guedes. Né? Então essa discussão agora vai nos próximos se ausentando, não está sendo apresentada a uma nova forma dele ter sobrevivência daqui a 30 anos. Entendi. Então, se copiar o modelo do Chile, e eu tive recentemente a pedido do Clube Empreendedor no evento do consulado, do consulado francês, com parceria da editora Globo, do Jornal Globo, Jornal Globo. Jornal Globo, a indústria de comércio também. Isso. Mostrando o seguinte, o Brasil ainda não tem isso bem definido. Então, chegou lá no meio de várias personalidades do mundo jornalístico, Pedro, uma pessoa e falou assim, olha só, mas o Chile não é tão bem assim igual você falou, não. Uma professora da UF, se eu não estou enganado, fez uma série de destaques e o porta-voz do governo da Previdência não soube como responder. E tem que lembrar o seguinte, hoje eu estava fazendo um cálculo com os alunos, né? Quanto é a hora de trabalho nos Estados Unidos? $8. Ok. E no Brasil a gente tem a cultura de não entender quanto é a hora de trabalho. A hora de trabalho no Brasil pelo salário mínimo de 998 é $1,54. E nos Estados Unidos é? $8. Então você vê, o ganho do trabalhador brasileiro é muito maior. E a gente tem que ver o seguinte, alguém puder pesquisar aí, o Chile. Né? Então é difícil você comparar países com relação comerciais diferente, pagamentos diferentes. O Brasil ganha atualmente, o salário mínimo aqui é $1,54. $1.50. Que isso. Mas sensacional. Vamos lá, Pedro, você quer vir pra cá? Não, eu queria. Muito bem, tô brincando. Vamos lá. Tirando dúvidas. Gostou, paneleiro? Gostou? Aqui quem manda sou eu. Gostou? Percebendo, daqui a tá pouco ok? tá com um chicote Você é do PSL? Muito bem. Não. Tá parecendo, não, né? Se eu fosse do PSL, já tinha traído, o Budo já tinha votado em que eu queria. Não é isso que funciona aqui? Pô, já tinha colocado alguém do PT pra comandar a casa. Muito bem. Vamos lá. O que eu ia perguntar é o seguinte, que ele falou que o salário mínimo nos Estados Unidos é de $8. O salário mínimo no Brasil. A hora. E a hora do salário mínimo no Brasil é 1,54. Mas aí também você tem que fazer uma comparação de custo de vida. Né? Não dá pra você fazer uma comparação assim também seca, né? Lá é bem menor. Porque lá é menor. O custo de vida nos Estados Unidos é muito... Um bom índice, Pedro, índice de cálculo de custo de vida, o índice Big Mac, né? Big Mac, exatamente. Que é praticamente o mesmo. É o mesmo? É o mesmo, né? Tá o mesmo lá? Interessante. Viu, Pedro Barbosa? E você, ouvinte da Bomba Tônica, existe um índice chamado Índice Big Mac. Eles pegam os preços do Big Mac no mundo inteiro e fazem uma comparação para saber, pelo Big Mac, se um país está com um preço muito elevado de produtos ou não. Então o Big Mac hoje custa $2, é isso? O Big Mac não sei. Eu tô entrando aqui no Big Mac. Então aqui no Brasil, o preço do Big Mac explodiu, né? Porque você vai no McDonald's... Quanto é que tá o Big Mac? É quase o preço de um rim, né? Sozinho. Aqui no Brasil? Que isso? Quanto é? Não, faz tempo que o senhor não come. Porque na minha adolescência... É um cara que tem experiência. Eu posso falar? Pode falar. Cara que tem experiência em comida. Você comia no Big Mac? Ou no McDonald's? Isso que eu tô falando. Na minha infância, adolescência, ir para o McDonald's era um evento, porque era um negócio caro. Às vezes, uma vez na vida, outra na morte. Porque era caro. Mas o socialismo hoje em dia, no McDonald's. O socialismo defende, inclusive, que é direito de todo ser humano, de todo cidadão, comer no McDonald's e beber sua Coca-Cola. Muito bem. E ambos não colocam um centavo nesse programa. Exatamente, nenhum centavo nesse programa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Hoje você vai comer um Big Bob, um Big Mac, né? E esses sanduíches são mais baratos do que um podrão de um cachorro quente que tá R$10. Que isso? O Big Mac hoje, senhores, está R$8,50. Você no Bob's
Um cachorro quente tá R$10, amigão. Não, calma aí. Que cachorro quente é esse? Que é, cachorro quente Vai na senhores. Cinelândia aqui que você come um cachorro quente de R$2. Pelo amor de Deus. Aonde? Ali Aqui perto da... Só pão e salsicha. Não, em frente. Na Central Um pouquinho vem depois com do molho Cine e tudo. Deon, né? Isso, exatamente. Ainda tem um copo de Guaraná. Empresas de cachorro quente quiserem ir buscar patrocínio. Estamos aqui. Exatamente. Aqui, Gilvan Bueno, me salva, porque eles... Deixa eu só falar uma coisa comem importante. restaurante. Só falar uma coisa importante aqui. Esse é o programa Bomba Tônica, meus senhores. Esse programa não tem papa na língua, a gente não faz aqui mimimi nem blá blá blá. Aqui a gente fala exatamente o que é o mundo. A gente fala exatamente sobre o índice Big Mac, a gente fala sobre o preço do Big Bob e a gente fala exatamente o preço real do cachorro quente da Cinelândia, que está assim, R$3 com um copo de Guaraná. É uma tubaína, mas é um Guaraná que empurra aquele negócio pra dentro. É exatamente isso que acontece. Muito bem. É isso, esse é o Bomba Tônica, meus amigos. É isso, a gente fala a verdade. E eu, quando tô duro, vou na Cinelândia, pego meu VLT de R$3,80, vai lá comer o cachorro quente, que sai muito mais barato do que comer um podrão aqui na área nobre. Entendeu? Tô certo, Gilvan? Você que é economista. Você que vê onde é o podrão. Ficou muito inflamado e fez alguns comentários perigosos. Quando eu estou duro, eu vou na Cinelândia, é o pior. Desculpa, ouvinte. Vale mais duro do que eu gosto. Dando a sua lacrada e ganhando o tema da vitória, Gilvan Bueno faz uma jogada de marketing e diz que Ponzi, quando está duro, vai para a Cinelândia. Ou seja, uma vez no ano. Uma vez no ano. Muito bem. Vamos lá, Pedro Cavalcante, continuando com o programa. Eu tô com muita pena da Luciana, sabe? Luciana Capelo, coitada de você. Vamos lá, tadinha. Vai, vamos lá. Você que Pedro Cavalcante. Eu? Você ia falar sobre o preço do Big Mac, não é isso? Não, é o Fred que ia ver o preço do Big Mac, você tá confundindo? Como é que tá o índice? mudou, nos Estados Unidos tá $5,50, aqui no Brasil $4,50. Muito bem, esse não, é o desculpa, índice... calma aí. Big Mac, diga. O que? Não, o Repete, Big Mac repete. no Brasil não tá $4,50. Você tá falando do trio, porque o sanduíche Big Mac... Caraca. Não, eu tô falando sério, gente. O Compração do Big Mac McDonald's? hoje tá $8,50, senhores. Eu acho que a gente deveria sair daqui no McDonald's desse preço, hein? Senhores, eu vou abrir aqui, pelo amor de Deus. Eu entrei aqui no cara está site que faz Calma aí, análise mundial. Bagunçou, só um segundinho. Fred Weissman, abra seu microfone e diga para nós. Como é que tá o índice Big Mac? O índice Big Mac tá falando que nos Estados Unidos um Big Mac custa $5, o combo custa $5,58. Ah. E no Brasil, $4,55. Entendi. O lugar mais caro do mundo é na Suíça. Que custa quanto? $6,62. Quanto? $6,62. Ok. E o lugar mais barato é na Rússia. Ah. $1,65. Putin adora um McDonald's, é isso? Putin podia mandar petróleo pra gente, hein? Podia. Big Mac, inclusive, que é mais barato lá, não é isso? E na Argentina tá só $2. Na Argentina tá $2 Tá o Big $2. Mac? Isso. Gente, olha só que barato. Depois de 2 calotes fica fácil. Muito bem. Vamos à propaganda maravilhosa. Segure aí, meu filho, a gente já volta. Muito bem. 94.
bandeira encerra a promessa viva que o povo espera e na garganta esse grito está. Tancredo já, pro gigante despertar. Tancredo já, pro gigante despertar. Muito bem, você que ouviu agora o jingle de Tancredo Neves, você vê que nada se cria, tudo se transforma. O gigante acordou, vem do jingle de Tancredo. Não é isso, Pedro Cavalcante? É verdade, é verdade. Inclusive o neto dele tem muito orgulho disso, né? O Aécio. Do pó viemos e do pó retornaremos. Meu Deus do céu. A gente vai ser processado nessa porra. Não, mas é uma frase que tá na Bíblia. É verdade, tá na Bíblia. Não, mas olha só, tem... Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Eu fiquei sabendo que o Cabral falou que vai entregar o Aécio, hein? Vai entregar o Aécio? É. Vai vir alguma piada depois? O Não, eu falei sério aqui, eu falei sério. É sério mesmo? É, porque o Cabral tá fazendo a história da colaboração, né? Sim, claro. Ou seja, ele tá traduzindo, a colaboração premiada é: vou dedurar todo mundo porque eu não vou morrer sozinho. Exatamente. Né? Foi mais ou menos o que o Roberto Jefferson fez com o Dirceu. Eu estou me sentindo muito melhor agora. Exatamente. Eu estou aliviado. E quero ficar mais aliviado. Foi um recado que a Globo transmitiu de graça, né? É. Imagina o cara que tá preocupado, ele ouviu aquilo ali e ficou em pânico. Imagina quando as pessoas ouvirem isso na CNN. Imagina quando as pessoas ouvirem isso na CNN. Olha, vai ser maravilhoso. A CNN é um canal sensacional americano. E, inclusive, está no seu canal da Vivo 187, se eu não me engano, da NET é 200 e de outros canais eu não sei, porque eu não tenho, nunca tive. Mas agora vai ter uma emissora nova, né? Que é a CNN Brasil. Não é isso? Eu tô sabendo. Tá sabendo? Eu tô sabendo também. E parece que vai ser sensacional. Tem muita gente da Globo indo pra lá. Não, da Record. Da Record também. Galera da Record que tá indo. E da Globo também, fiquei sabendo. Aí da Globo quem tá contratando é a Record. Quem tá ficando sem funcionário aí tá pegando os da Globo. Muito bem, muito bem. Pessoal, vamos a nossos... Os funcionários da Record tá indo pra CNN aqui no Brasil? Sim, tá uma galera. Vai universalizar tudo, né? Não, senhores, de forma alguma. Inclusive o presidente da CNN Brasil é o Douglas Tavolaro, que é o autor um coautor da biografia do Edir Macedo. Que é um Ele era vice-presidente de jornalismo. O Douglas é um fofo, É um fofo. né? Não, o Edir também. O Edir também. Mas deixa eu perguntar, vai ser Vamos lá, só um segundinho, vamos voltar agora para o programa. Sensacional. Você que está ouvindo agora o programa é aqui, ao vivo, Bomba Tônica. É um programa de política com humor. Até porque, para falar de política, meu amigo, não tem como não ter humor, senão a gente se suicida, né? Muito bem, vamos lá agora para as bombinhas da semana. Já falamos da bomba tônica, que foi a viagem do nosso queridíssimo Bolsonaro para as terras de Trump. E agora vamos para as bombinhas. Não, exatamente, vamos voltar nisso depois, porque não deu tempo. Aqui temos o Fred Weissman, nosso liberal, cobrando outros temas que não deu tempo de falar. Senão a bombinha explode. Senão a bombinha explode. As bombinhas estão quentes na nossa mão. E a primeira é o nosso... Temos agora, pela primeira vez na República Federativa do Brasil, um vereador federal. Comente, queridíssimo Pedro Cavalcante. Opa, você tá olhando pra lá. Ele me pegou. O Ronaldinho Gaúcho tá aqui nos estúdios. Muito bem, vai lá, Pedro Cara, Cavalcante. é verdade. Fala lá, Ronaldinho Gaúcho, né? Vai. Olha pra um lado e chama o outro comentarista. É porque só os amigos do Facebook estão vendo, os colegas da rádio não viram. Mas, queridos ouvintes, o Bolsonaro viajou e o seu filho foi dar expediente em Brasília. Eu particularmente não entendi, porque a minha opinião, vou dar minha opinião sincera aqui, tá? Diga, pois não. Eu acho, você não pode ter alguém de fora do governo construindo as pautas do governo. É uma questão de legitimidade. Já falei isso aqui no programa antes. Eles fazem parte de um grupo político. Não importa. Não importa nada. Gestão não é grupo político. Gestão não é grupo político, amigão. Gestão é o seguinte, vale quem tá nomeado... Só um minutinho. Não, calma aí. Só um segundo. Ele tava, por acaso, fazendo alguma coisa de gestão? Você não sabe, tava lá pra ouvir? Olha só, senhor. Olha só. Deixa eu concluir. Eu vou concluir. Ok. O grande ponto é o seguinte. Você não pode ter alguém... Não é de bom tom pra começar. Eu não sei aonde ele despachou, né? Se foi em algum órgão do governo, se foi no Palácio do Planalto, que aí, se foi isso aí, já tá errado. Já tá errado. Filho não tem que se envolver em governo. Tá escrito que é proibido?
Querido, olha só, você tem um espaço que tem que ser ocupado por servidores. Pessoas alheias ao serviço público não tem que estar realizando o serviço em instituição pública. Calma aí. Agora, para concluir, eu acho que se é pro Carlos Bolsonaro exercer esse papel, o Bolsonaro, pai, deveria tomar a coragem, pegar a caneta e nomeá-lo ministro. Porque aí teria justificativa. Mas você sabe o conteúdo da conversa? Querido, olha só, não me interessa o conteúdo. Não te interessa o conteúdo? Não me interessa. Você interessa pra você não me interessa. Não me interessa. Por que não te interessa? Porque não me interessa o que ele tá falando, porque ele nem é do governo. Mas calma aí, reclamar. Querido, não, exatamente, paneleiro. O queridíssimo nosso amigo aqui de esquerda, que tá fazendo comentário, está reclamando sem saber o teor da conversa. O ponto não é de ser de direita nem de esquerda, amigão. Diga. O ponto é o seguinte. Pois não. Você tem uma institucionalidade que não deve ser, porque aí você cria casos bebianos da vida, você cria uma desorganização no governo. Quem tem que tratar questões do governo é quem é nomeado pelo governo. Não dá pra ter você. Isso aqui não é monarquia, que o rei viaja e o príncipe faz alguma coisa, amigão. Mas você sabe o conteúdo da teor? Não importa o conteúdo, não amigão. Importa. Você tá reclamando de quê? Não adianta, ele foi fazer articulação com o deputado. Quem querido. disse? Eu li a matéria do jornal, amigão. Você acredita ainda no que o jornal escreve? Eu só acredito no que a CNN foi escrever agora nesse programa. Não tem mais papo pra ninguém. Por favor, Walter Leiras, continue o comentário. Bom, continue. Antes Walter de começar a falar sobre o macro, como isso atinge a presidência, vamos falar no micro. Sim, pois não. Carlos Bolsonaro foi o vereador mais bem votado do Rio de Janeiro em 2016. Exatamente. Aqui no município. Ok. Ele, dentro dessas 51 cadeiras, ele ganhou a representatividade da população para assumir as demandas do município do Rio de Janeiro. Ok. Eu entendo que o pai dele assumiu um cargo muito maior do que talvez ele planejava em 2016. Ok. E isso faz muita interferência na vida política dele hoje. Com certeza já absoluta, né? O PSL, por dentro, impediu que ele viesse a deputado federal também. Ok. Então... Deixa eu só chamar uma coisa. Nem do PSL ele é, tá? O Carlos Bolsonaro é filiado ao PSC ainda. PSC ainda. Então, ele não mudou, não? Achei que tinha mudado. Então, a ideia era ele vir deputado federal, mas a discussão com o Bebiano impediu que ele viesse. Ah, foi isso, é? Foi um dos principais pontos dele e Bebiano. Eu achei que tinha sido uma decisão ali do Jair com o Flávio, trava, do Eduardo, não? Mas ele foi eleito para ser vereador. Então, o município do Rio de Janeiro tem 1000 problemas todos os dias. Sim. Ele precisa de 1000 votações, 1000 representatividades. Então, antes dele começar a pensar... o prefeito seria melhor. Acho que a grande questão, a preocupação é o prefeito. Tô brincando, gente. É que vocês brincam tanto que acaba caindo na pilha. Mas ele foi eleito. Absurdo. A gente tem prefeito sim, o nosso queridíssimo Marcelo Crivella. Um beijo pra ele. Tá na prefeitura. Vamos lá, Walter. São 106 mil votos que ele ganhou para representar a população do Rio de Janeiro. Ele não pode ficar sendo um apêndice do pai. Mas olha só, a questão é a seguinte: ele foi eleito aqui, ele tem que representar aqui. Eu entendo, Walter, mas você sabe o conteúdo da conversa que ele estava tendo em Brasília? Não interessa. A questão é... Calma aí, deixa o Walter responder. A questão é... Responde que não interessa, por favor. Vou ser mais educado para não cortar o microfone. Medroso! Vai lá, Walter. O centrão é isso. Vai. O importante não é o que ele estava fazendo lá, mas o que ele deixou de fazer aqui. Ele deveria estar representando. Mas será que ele não estava representando? Bota palminha pro Leiras. Calma aí, só um minutinho. Vai ter palminha pro Leiras, vai ter. Ele tem que representar aqui. Mudou aqui. Se a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro fosse em Brasília, tudo bem. Mas a minha pergunta é a seguinte: estava do lado do seu cachorro quente. É verdade. Está maravilhoso, inclusive. Quem quiser pode ir lá comer o cachorro quente. Está sendo assim. Vamos fazer o jabá do cachorro quente, que é maravilhoso. Mas outra coisa, Walter, quem disse que ele estava em Brasília falando sobre política? E se ele estava? Quem disse que ele não estava representando algum interesse municipal? Com essa frequência de estar em Brasília agora, ele ficou. Porque o pai dele está lá agora. Ele não ficou indo para Brasília os outros anos de governo. Ele tem que representar. Mas agora ele tem acesso, ele faz parte de um grupo político. Mas as pautas do Rio de Janeiro... Ele não faz parte do governo. Mas ele não interessa. Agora quem fala sou eu. Não interessa. Walter, por favor, continue. Ele faz parte da Câmara dos Vereadores. Sim. Há diversas pautas que ele não está fazendo presença. O que é o maior problema da população hoje é representatividade. Sim, a gente sempre busca um líder. Isso. Uma pessoa para que a gente possa jogar os nossos problemas e ele tentar resolver. Ok. Não adianta se o Brasil elegeu o Bolsonaro. Então, o Jair Bolsonaro tem que representar o Brasil lá. E o Carlos Bolsonaro representar a prefeitura e o município aqui. Agora, vem cá, se você tivesse votado, não sei com seu voto, não quero saber agora. Só um minutinho, paneleiro, um minuto.
Se você tivesse votado no Carlos Bolsonaro e ele tivesse agora em Brasília decidindo uma coisa importante para o cidadão brasileiro, inclusive fluminense e carioca, você não ia gostar disso? Adoraria. Mas por que ele não fala a agenda dele? Por que ele não diz que está indo lá? Os trâmites que ele faz de governo. Isso é muito difícil. Fica muito nebuloso o que ele fica fazendo lá. Ele fica muito como o Ascom no Twitter. Ele fica muito como o Ascom do pai dele. Sim. Fazendo a comunicação interna e externa. Ascom, assessor de comunicação. Porque o ouvinte pode achar que é asco, né? Fica como um negócio nojento do pai. Bom, mas vamos lá, só um minutinho. Agora eu quero saber a opinião do nosso queridíssimo Paneleiro Reaça. Paneleiro, por favor. Eu queria fazer aqui um comentário que eu acho engraçado, que as pessoas estão reclamando da ida do Carlos Bolsonaro a Brasília, mas quando ano passado a Gleisi Hoffmann, o Lindbergh Faria vivia em Curitiba, ninguém falava nada, né? Gastando não sei quanto... Na nossa queridíssima Bomba Tônica, ele lacra, é o nosso Paneleiro Reaça lacrando aqui às exatos 23 horas e 13 minutos. Acabou. Sensacional! Parabéns, Paneleiro, você é o orgulho dessa nação. Muito bem, vamos voltar aqui à nossa queridíssima pauta do programa Bomba Tônica. Diga! Rafael Ponce, eu só quero registrar um comentário que foi feito aqui pro nosso Reaça, nosso amigo Luiz Cláudio Leão. Um grande abraço, Luiz Cláudio. Grande abraço, Luiz Cláudio. Diga. Deixou um fato aqui, que isso é um fato. Pedro Henrique O Barbosa é perseguido por louras, morenas, ruivas, americanas, canadenses e japonesas que entram sem visto no Brasil. Exatamente! E pelas que entram com visto também. Amém. Esse cara, ele come quieto pra caramba, bicho. Ele passa o rodo no Rio de Janeiro, é impressionante. Pra quem não sabe, Pedro Barbosa é um bom restaurante, tá? passa o rodo no Rio de Janeiro. É impressionante. E quem vê isso, porque dá carona de vez em quando pra ele, é o Luiz Cláudio Souza Leão. Pois não, Pedro Barbosa? Tem que passar o rodo, né? Porque toda hora que chove alaga tudo, né? É verdade. Muito boa a sua comparação. Foi sensacional. Parabéns. Se você tivesse direito ao auxílio moradia, você ia usar ele pra comer gente? Meu Deus! Não foi. O presidente fazia isso, por que o Pedro Barbosa não pode fazer? Não, porque aquilo ali foi uma metáfora, porque quando você falou que o Ciro ia pegar o nosso amigo no Gente, se a gente não perder o programa hoje, a gente não perde nunca mais. Gente, adorei. Foi O presidente falou isso, pô. Muito bem. Eu gostaria, calma aí, vou cortar os microfones. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que deram audiência ao programa Bomba Tônica durante esses 2 e quase 3 anos de programas de Bomba Tônica. Nessa terceira temporada que está sendo maravilhosa e que demos aqui a nossa despedida após esse comentário maravilhoso de Pedro Cavalcante. Pedro, quer dar mais algum pitaco? Não, eu só falei que o presidente falou isso, gente. Muito bem. Ele falou. Mas ganhou até a turma da vitória. Eu achei... Calma, tá muito confuso. Vamos voltar aqui ao nosso tema do programa Bomba Tônica. Valeu, rapaziada. Foi um prazer aí. Vamos agora com calma falar do programa Bomba Tônica da próxima bombinha, que é o recorde da Bolsa para 100 mil pontos. Gilvan, por favor, discorra de uma forma elucidativa para aqueles que são leigos, hein? Por favor. Essa é a minha grande preocupação, porque os veículos de comunicação começam a espanar aí Bolsa 100 mil pontos, mas o brasileiro não entende. Então, rapidamente, o Brasil tem atualmente 500 empresas SA, sociedade anônimas, listadas na Bolsa de Valores. Então você tem que ter um índice, um ponto de comparação, uma referência para saber se o mercado está indo bem ou está indo mal. Foi criado o índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, onde ele reúne as 65 maiores empresas com o número de negócio no Brasil diariamente. E aí essas empresas vão se valorizando. Uma analogia bem interessante é o seguinte: cada dia de alta na Bolsa, ela soma pontos, como se fosse um torneio. Cada vitória, 2 pontos, 3 pontos. Então ela vai somando pontos e no final ela vai atingindo uma pontuação. Se a bolsa cai, ela perde pontos e vai se distanciando. Então a bolsa atingiu 100 mil pontos, quer dizer o seguinte, que ela está numa valorização, numa crescente.
Mas isso não quer dizer que o seu dinheiro também vai crescer. Quer dizer que as empresas que estão lá dentro estão tendo valorização, que está subindo. Então, se você quer viver o mercado de ações, você vai comprar as empresas que estão ali dentro. Então, a gente acaba confundindo a pontuação do Ibovespa com a valorização das empresas. Esse é, acho que, o meu grande objetivo aqui. Então, quer dizer que, só um minutinho, então quer dizer que a gente ficar rotando, 100 mil pontos no Ibovespa, não necessariamente é um crescimento acentuado da economia brasileira, não é isso? Sim, é uma expectativa pela reforma da Previdência, mas tem um ponto interessante. A Bolsa de Valores estava em 86 mil pontos e a ação da Petrobras era R$54,50. A Bolsa de Valores está com a pontuação maior e a ação da Petrobras é R$27. Ou seja, tem uma diferença aí. Muito bem, com certeza. Esse é o recorde. Eu só queria saber, 100 mil pontos é o recorde? A Bolsa nunca tinha batido isso? Nunca antes na história desse país a Bolsa tinha atingido essa coloca pontuação. o Brasil na mão da direita que você vai ver o que vai acontecer. É só maravilha. Vamos lá, Walter Leiras. Bom, uma pergunta de novo pro Gilvan, já que é o cara que tem expertise aqui pra falar sobre esse tema. Ele é sensacional, maravilhoso. Como é a comparação da Bolsa do Brasil, assim, a Bovespa, com as outras bolsas em questão de números? Também é feito assim, tipo a Dow Jones, essa numeração? Como funciona no resto do mundo para a gente saber a métrica, onde que o Brasil está hoje? Essa métrica é importante, né? A gente chama de benchmark, é como se tivesse ali uma linha de comparação. Todas as bolsas do mundo têm uma pontuação. Por exemplo, o Dow Jones tem uma pontuação Dow Jones é da onde? Pontos. O S&P 500 tem uma pontuação de quase 4 mil pontos. Qual é a outra que você falou? Dow Jones é outra? Standard Poor's. Standard Poor's é da onde? Estados Unidos. São as duas principais bolsas. Muito o SP 500 são as empresas de tecnologia e o Dow Jones são as empresas de indústria. E se eu abrir uma rede de cachorro-quente, ela vai para onde? Bem, você precisa primeiro ter um faturamento de pelo menos 100 milhões de reais aqui. Mole. Isso aí, se eu abrir várias que tem ali na Cinelândia, eu bato isso mole, rápido. Isso aí. Aí você vai ser listado na Bolsa de Valores. Muito bem, Rafael graças Pontes, a Deus. Davidson Borges, como é que tá o Facebook? O Ricardo Alonso fez uma pergunta aqui, pro Gilvan. Ele disse, ele não foi uma pergunta, na verdade é uma frase que ele deixou aqui. O correto seria um índice de média de todas as bolsas de valores do Brasil. Mas só tem uma? Não, a sua pergunta é ótima. É o seguinte, para comparação, a gente fez uma bolsa, mas tem, um índice, mas tem vários índices. Tem índices de empresa de sustentabilidade, elétrica. A importância do índice, Fernando, né? Ricardo. Pensei que era o primo do Fernando Alonso, não podia deixar de passar. Mas tem vários índices. O índice é um ponto de comparação super importante, porque como é que eu vou saber se está no momento de alta ou de baixa? Então tem uma só, porque ele pega as maiores empresas, as empresas que mais negociaram no dia. Muito bem, vamos agora para um assunto que não é nada legal, interessante, nem engraçado, muito menos... que a gente gosta de discutir, mas deveria, porque é importante discutir. Vamos falar sobre o massacre de Suzano, né? Muitos especialistas ainda tentam entender o que acontece, já se fala sobre a questão dos games, o que eu acho, na minha opinião agora, como âncora eu vou falar, eu acho perigosíssimo, porque o mercado de games é o que mais cresce no Brasil e que gera uma movimentação de dinheiro muito grande, né, com grandes especialistas, e o Rio de Janeiro, inclusive, é um hub disso, né? O governo do estado entende também, com a Secretaria de Cultura, grandíssimo secretário Juan, um abraço para ele, que de vez em quando ouve aqui o nosso programa, tá falando sobre isso da economia criativa, e eu acho que isso é perigosíssimo falar disso, porque talvez esse não seja realmente a questão. Tem se falado também sobre a questão de ódio, e vamos falar sobre isso. Quem quer falar sobre isso agora rapidamente é o nosso paneleiro Reaça, depois a gente vai pro Fred. Paneleiro, diga. Então, semana passada, com esse triste acontecimento... Calma aí, só um segundinho. Você vai ser o paneleiro Reaça ou o Pedro Barbosa agora? Pode ser os dois. Então tá bom, mete bronca. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Diga. Mas eu queria fazer um comentário que, infelizmente, aconteceu essa tragédia e a mídia começou a levar o debate para um ponto que eu achei totalmente errado, que era a questão de legalização das armas. É claro, ele vai levantar a bandeira, né? Sim, óbvio. Eles levantaram uma bandeira, só que foi uma bandeira errônea. A grande questão ali não é a legalização de armas, a grande questão ali não são os videogames violentos. E uma bandeira que a mídia não levantou foi a questão do bullying. O que aqueles garotos, se você começar a analisar, ver reportagens, os meninos sofriam bullying e simplesmente eles saíram da escola e resolveram se vingar como? Matando as pessoas. Como foi o mesmo caso de Railengo, aquele rapaz que... Mas tá certo já que é bullying? Já tem esse dado? Pela reportagem você percebe que o garoto tinha um problema, então os alunos praticavam uma exclusão com ele saiu da escola, começou a passar por depressão.
Então acho que foi uma forma dele... A explosão dele foi querer se vingar matando todo mundo dentro da escola. A investigação indica... Calma aí. Vai, Pedro. Né, a investigação indica que ele sofria bullying por causa de espinhas, né? E era esse o bullying dele. Só esse comentário. Só ele acha que sofreu com espinha no colégio, né? Por favor, Fred Weissman. Vamos lá. Ponzi, a primeira coisa que eu queria colocar é que eu acho que a gente tem que romper uma barreira que existe no Brasil, que criticar parece que a gente não quer ajudar. Eu me lembrei agora de um comentário da série The Crown, que é uma série ótima que tem na Netflix, que conta a história da rainha da Inglaterra. Maravilhosa. Um dos maiores críticos que aparece na série, na primeira... enquanto a rainha ainda era jovem, era um dono de um jornal pequeno, fez inúmeras críticas à rainha de repente ele foi convencido, a rainha foi convencida que deveria recebê-lo. Quando ela foi recebê-lo, foi perguntado, mas por que ele não gostava dela? Ele falou, muito pelo contrário. Eu gosto muito da senhora e gosto muito da senhora, de Vossa Majestade, né? Sim, claro. Mas que exatamente por isso que eu critico, porque eu quero que a monarquia continue existindo. Então, criticar, no caso, videogame ou não, criticar o governo Bolsonaro ou não, não quer dizer que a gente não quer que ele fique, quer dizer que a gente quer que ele melhore. E querer que eles melhorem, não tem nada de mal nisso. Então, no caso, eu tenho minhas questões se o game para crianças deveria ser tão violento. Ok. Apesar de eu achar que a indústria do game é uma indústria interessantíssima. Maravilhosa. Que tem tudo para crescer. Para mim é um dos melhores indústrias para estimular a educação, inclusive. Eu mesmo aprendi a fazer conta, tabuada, com um joguinho. Então... eu sou muito a favor da indústria do game. Mas você acha que tem aí poréns também, Mas eu acho que tem poréns. E talvez a gente possa inventar algum tipo de censura para crianças, para menores. E isso não é ser contra a indústria. Isso é querer fortalecer ela. Fortalecer ela perante a opinião pública. Sim, agora, os jogos já devem ter algum tipo de faixa etária para poder jogar. Talvez os pais não estejam prestando atenção nisso, né? Pode ser também. Pode culpar o jogo jogos tem, sim. Você não vai fechar a Ambev que não coloca um centavo nesse programa, porque tem menor bebendo, né? Também tem isso, né? Ninguém falou pra fechar a indústria do game. Falou que, de repente, pode ser uma das causas. Mas pode ser, exatamente, é isso, tá certo, tá verdade. Não existe um estudo mostrando essa relação entre violência e os videogames. Até entanto, muita gente da minha geração jogava GTA e não saía matando todo mundo. Não saía matando todo mundo hoje. É verdade. Então... Não, outra coisa, vai pra você, Pedro, mas uma coisa que eu fiquei impressionado é com a questão da maldade mesmo. Os caras não matavam. Porque quando você mata com uma arma de longe, é menos agressivo. Ele matava de machadinha. Um deles, né? Um deles, sim. Mas o que tava de machadinha atacou as pessoas que já estavam baleadas no chão, né? Ou seja, ainda por cima é covarde, né? É covarde, claro. O grande ponto aí é o seguinte, não é o game, gente. Não é o game, porque se fosse o game, na boa, ia acontecer muito mais situações dessas. E teríamos muitos aí encanadores pulando por aí, comendo cogumelo. Era exatamente o que eu ia falar. Gente descendo pelo cano, exatamente isso. Exatamente, pois é. Então, a questão não é o game, a questão não é a proibição, a liberação da arma, porque eles iam fazer... De qualquer forma. De qualquer forma. Também a grande questão... O Pedro Barbosa pontuou, mas a Luísa Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, que não coloca nem um centavo nesse programa, ela faz uma colocação muito importante. O bullying começa dentro da nossa casa. Quando a gente reúne a família e faz piada de gordo, faz piada de preto, faz piada de loura. É verdade. É onde o bullying começa em casa. É verdade. E se a gente não pensar que a gente tem que transformar isso, porque a gente incentiva muitas vezes o nosso filho a provocar o bullying e muitas vezes ele acaba sofrendo o bullying. Então isso é importante. Outro ponto, a existência de um assistente social nas escolas, de um psicólogo nas escolas, isso é fundamental. E eu quero fazer 2 comentários aqui, só que eu não podia deixar. Sim. Senador Major Olímpio, pelo amor de Deus, o professor, ele não tem que estar armado na escola. Imagina a tragédia que ia ser o cara atirando de um lado e os professores do outro. Pelo amor de Jesus Cristo. Ele falou, exatamente, ele falou que se os professores estivessem armados, teria diminuído a tragédia. Não fala bobagem.
Segunda coisa, senhores. Quem falou que tem que ter detetor de metal na porta da escola? O cara vai chegar armado na escola, aí o detetor de metal vai apitar e o porteiro da escola vai falar o quê? Ah, o senhor tá armado, né? Gente, pelo amor de Deus, é educação, é sistema, é sociedade. Essas soluções idiotas não resolvem. Muito bem. Olha, eu gostaria muito de agradecer a sua participação maravilhosa e dizer que mais uma vez você coopera para o end do programa Bomba Tônica na rádio maravilhosa. Vamos lá, Walter, é com você. Bom, o clima aqui ficou um pouco mais de descontração. Mas é horrível. Vai lá, voltamos para a realidade. Vai. Eu vou levar essa discussão para outro ponto, para outro horizonte. Ok, vai. A maioria desses casos de jovens que entram em colégio atacando, fazendo ataques em massa, geralmente são homens. Sim. Então tem muito também o fato da como a masculinidade afeta a transformação do ser humano no colégio. Isso é muito, muito difícil de se lidar. E é um caso crescente. Teve já em Campo Grande. Quando eu estava vindo para cá, saiu uma matéria nas notificações de Marechal Hermes, de um garoto com uma faca também, que ameaçou um grupo lá. Isso é corriqueiro. Mas isso é um reflexo muito do que esses jovens estão absorvendo. Okay. Não estou aqui para afirmar se as interações com as redes sociais, a Dark Web, Deep Web aí, que voltou à tona agora, se são jogos, se são as declarações do presidente ou a banalização da violência. Sim. Então, é muito difícil tentar achar agora um simples culpado. Ah, foi isso. Vamos ver primeiro. Você acha que é um conjunto de coisa, talvez? Eu acho que vamos ver primeiro a vítima. Porque a vítima também foi o cara que fez aquilo. É um jovem, é uma criança que teve algum distúrbio psicológico que não foi visto nem pelos seus pais, amigos próximos ou os professores. Porque assim, o que eu fico impressionado, que eu acho que os ouvintes e os internautas também devem achar, é que não foi uma coisa impulsiva, ele viu uma arma, pegou, saiu atirando. Não, ele planejou aquilo. Imagina a cabeça de uma mãe quando abre o jornal e não vê somente que seu filho está morto, mas foi o resultado de um massacre. Pois é. Isso é muito difícil para uma família, estruturação de uma família. Ele tem sua responsabilidade, sim, por trás disso tudo. Mas isso tem que ser visto como um ponto fora da curva. Você não tem que também tentar... O brasileiro, de forma geral, tenta sempre culpar alguém. Se o raio caiu, não tinha para-raio. Mas, às vezes, você pode tentar ver primeiro a pessoa que sofreu com o raio. Vamos tentar humanizar mais as coisas e deixar de banalizar muito a violência como é hoje. Muito bem. Só pegar um gancho do Walter, né, já vai pro Gilvan, mas é porque é muito interessante a hora que ele pontua que a gente vê que são os meninos que fazem isso, os homens que fazem isso. E aí a gente vê que não é uma questão do Brasil, não, uma questão mundial, a cultura machista e como a gente cria os nossos filhos de forma diferente. Né? Não, é verdade. Você cria a menina de um jeito diferente do menino. É verdade. Se a sua filha apanha na escola, você fala pra sua filha, vem aqui e conta que eu vou lá na escola. Se o seu filho apanha na escola, tu fala, olha só, se tu voltar apanhado mais uma vez, eu te arrebento. Eu já recebi essa também. Então, mas se fosse uma menina, me conta e fala pra professora. Se fosse um menino, falava, devolve a porrada, tu não vai voltar apanhado. Então, é a cultura de criação. Eu te pego de fato. É muito interessante isso, pra gente ver que a cultura de criação, diferença de criação de menino pra menina também influencia isso. Tudo bem, eu concordo com você. É a famosa frase, né? Ó, continuar a coisa, eu te pego lá fora. Pois é, Paneleiro. Mas o que ele falou, essa questão de gênero, eu concordo com você, Pedro Cavalcante, mas a questão é a seguinte, elas querem igualdade, elas não querem ser iguais. É essa questão também, da questão do feminismo, né? Elas não querem ser iguais aos homens, elas querem igualdade. Deixa você com essa e vou passar pro Gilvan. Muito bem, Gilvan Bueno, seu comentário sobre a questão. Vai lá, calma aí, diga. Dois comentários de extrema beleza pelo raciocínio e pela importância que vem trazer. Ok. O Brasil vive um caso de feminicídio que tem assustado. Cada dia a gente presencia casos de atrocidade com mulheres sendo agredidas. E eu acho que isso acontece muito pela questão que o Pedro destacou agora, né? E o Walter também lembrou com muito carinho das vítimas desse incidente. E ontem, né, quem é pai e está nos ouvindo, nos presenteando com sua audiência, tem um vídeo de uma personagem chamada Mimi, né? Que quem tem filho, que fica vendo o YouTube sozinho, tem que ter cuidado. Nesse vídeo da Mimi... Momo, Gilvan. Momo. Obrigado. Boneca Momo. Boneca Momo, né? E ela ensina a matar
e se suicidar para as crianças a partir de 2 anos. Nossa, pode botar aí nas redes sociais. Então, quem tem filho que fica vendo o YouTube, tenha cuidado. Não, eles vêm sozinhos. Hoje em dia eles já controlam sozinhos. Sozinho. E aí tem um vídeo explicando como é que você mata o pai ou se suicida para uma criança de 3 anos. Cristo. Vamos, gente, com essa notícia horrorosa, a gente vai propaganda de volta. 94 FM, a Rádio do Rio. A Rádio do Rio. Sextou na 94 FM. Que tal um rodízio Japa 0800 para você e acompanhante em qualquer um dos restaurantes das redes Sushi Carioca e Sushi Dara? Curtiu? Então se liga! Para concorrer a essa mordomia, basta mandar uma mensagem dizendo Arigatô 94 para o zap da rádio 969680094. Toda sexta às 6 da tarde, a rádio libera o resultado. Sextou com Sushi! Arigatô 94, mais uma da 94 FM, a Rádio do Rio. A 94 FM vai sacudir o mundo do samba. Em abril, vem aí o Mesa de Bar. Bota a cerveja no gelo e a água no feijão, porque sábado é dia de samba, aqui na 94 FM. 94 FM, a Rádio do Rio. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir.
Tá sem áudio? Aumentou aí? Aumentei. Ah, maravilha. Perfeito, ótimo. Vamos lá. Armando Sabada Silva, seu comentário. Então, mais uma vez, a gente percebe que quem foi o autor desse ataque na escola de Marechal Hermes foi um homem. A gente não nota a presença feminina nesse tipo de evento, porque existe justamente uma questão cultural em relação a como é que os homens são criados e como eles devem reagir face aos problemas deles. Agora, a minha pergunta é a seguinte: você e Pedro Cavalcante levantaram essa. Na verdade, quem levantou foi o Walter e o Pedro continuou levantando mais e você agora. O que vocês querem dizer com isso? Existe, como vou dar aqui a primeira vírgula, existe uma naturalização da agressividade quando você fala do homem. Mas aí você quer colocar ela pra mulher também? Não. Pelo amor de Deus, né? Pela madrugada, tá com sono? Eu tô entendendo. Uma naturalização e uma banalização também da violência muito pro homem. Eu já ouvi diversas vezes da minha mãe: se você voltar a apanhar na rua, você apanha em casa. Então, existe também o fator do homem não procurar tanta ajuda psicológica. Eu passei alguns problemas familiares, alguns problemas até comigo mesmo, e eu sentia uma grande resistência de procurar ajuda. Eu falei, homem não chora, homem não pode ser fraco. E eu sempre tive exemplo de meu pai. E aí você acha que estoura isso? E quando eu conversei com meu pai sobre esse problema, ele falou que foi um dos maiores erros de tentar passar isso pra mim. Então existe uma naturalização da violência. E um jovem, ainda mais assim a puberdade, que não consegue lidar muito bem com seus sentimentos, ainda mais com os hormônios, a flor da pele. Ele chega a pontos extremos muito rápido. E quando se bota holofotes em cima, um jovem que talvez esteja retraído em casa, pensando em fazer isso, talvez sinta uma vontade maior de tentar fazer isso do que... Concorda, Armando, essa informação? Não, sem dúvida. E existe também uma questão cultural dos homens que eles guardam muito os seus problemas, suas questões para si, e não tem lugares que eles se sentem à vontade para poder se abrir, para poder conversar, seja no grupo de amigos do colégio, seja dentro da família. Bom, se ele for católico, ele pode ir para como é que é, Pedro Barbosa, que você frequenta de vez em quando? Um terço dos homens. Existem espaços. Existem vários espaços. Falei agora um exemplo das igrejas católicas, tem vários outros espaços. Agora, um lance também que é muito se torna cada vez mais comum, Rafael Ponce, é que esses massacres, esses atos violentos, uma coisa que a gente repara em todos eles, e ficou mais em evidência agora, é a questão da exposição. Da exposição daquele que comete a violência, né? Elas são muitas vezes colocadas nas redes sociais. Isso tem uma reverberação muito grande. Reverbera muito mesmo. E uma forma interessante de lidar com essa tragédia foi o que a primeira-ministra da Nova Zelândia conseguiu fazer, que foi, ela em um momento citou o nome do agressor na Nova Zelândia. Ela falou das vítimas. Ela fez questão de não falar. A gente não falou disso, né? É importante pro ouvinte, só para localizar ele. Sim. Você, depois do ataque de Suzano, teve um ataque na Nova Zelândia que deixou 49 mortos e mais dezenas de feridos. 2 ataques ao mesmo cara, ele atacou 2 mesquitas, né? Um xenófobo que atacou lá na Nova Zelândia, e a postura da primeira-ministra foi muito elogiada. Muito elogiada. Mas vamos lá. Um sotaque brasileiro incrível, sotaque que ninguém entende nada. Vai. Existe também, indo para outro campo, quando um cidadão islâmico ou xiita faz um ataque a algum local, faz um massacre, ele é considerado como um terrorista. O cara, ele é um terrorista, ele faz um ataque como um terrorista, pensando o extremismo da religião. Okay. Mas quando geralmente é um homem branco, de meia idade, ele só estava portando uma arma, ele teve um distúrbio. Existem diversos grupos que incentivam isso na internet, que você faz que reverbere, que aquelas pessoas sintam influenciadas. Isso, para mim, querendo ou não, é uma metodologia de terrorismo também, e tem que ser investigada como tal. Claro, óbvio. Não são todos os casos, como não são todos os jovens que ficam nisso, mas eles certamente podem absorver esse momento. Inclusive no caso de Suzano, Ponzi, Sabá, desculpa. Vai. No caso de Suzano, o terceiro menor que está sendo investigado, ele foi apreendido hoje. Ah, foi hoje? Ele foi apreendido hoje, estão investigando qual é a participação dele no crime. E o que mais me chocou esse menino, ele, no depoimento dele na delegacia, ele questionou que não entendeu porque que o Guilherme não levou ele. Eu falei, meu Deus,
Que isso? Por que não levou pra ir na escola dar tiro nos outros? É isso mesmo? Não, eles não perguntam. O que mais se pergunta é o seguinte: por que ele não foi? A questão da pergunta é o seguinte: por que os outros foram, porra? Não, mas a pergunta por que ele foi? Não, foi o próprio aluno, o jovem de adolescente. O próprio jovem é óbvio, ele dava o jornal o tempo inteiro, pô. O jovem de 17 anos, o terceiro suspeito, sim, ele falou: eu não entendo porque o Guilherme não me levou. Ele estava chateado. Não acredito. Ele queria ir, tô te falando, ele queria ir pro massacre junto. Ficou chateado que o menino não levou ele. Coisa de maluco. Meu santo Cristo. Davidson Borges. Ô Rafael Ponzi, vai. Eu queria levantar aqui depois no Facebook, por favor. Beleza. Eu queria levantar aqui uma questão.